vamos iniciar a nossa análise de cada poema pela lição 1. Repetindo, nunca é demais enfatizar. A análise aqui não pretende, de modo algum, ser uma análise exaustiva do poema. Não. Isso aqui é só para dar um pouco mais, para a gente começar a ter um pouco mais de domínio, algumas noções mais elementares de versificação, que é um aprofundamento daquilo que a gente viu no programa de 6 anos e daquilo que foi apresentado no vídeo das considerações gerais sobre esta análise de poemas, né? Então agora a gente vai analisar cada poema do ponto de vista daqueles 4 tipos de análises, quanto ao verso, quanto à métrica, quanto à rima e quanto à estrofação, tá bom? E a gente vai seguir esse padrão, faz análise da forma e depois análise do conteúdo. Também a análise do conteúdo não pretende, não tem como finalidade esgotar e fazer uma análise profunda, não. É uma análise bem elementar, só para que a gente vença algumas dificuldades elementares, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do texto e que a gente possa também facilitar a compreensão das crianças, ok? Então, o primeiro texto, o poema da primeira lição, da lição 1, é A Leoa, de Raimundo Correia. É um poema belíssimo. Eu não vou recitar ele todo, porque você já tem aí um vídeo com a recitação. Como eu sempre digo, esta não é a recitação, ou a única forma de recitar. Não, é a melhor forma que eu encontrei. E, eventualmente, pode ter uma outra falha, uma deficiência. A ideia aí é que vocês, sobretudo quem nunca teve nenhum tipo de contato com versificação, com poesia, já tem mais ou menos um modelo aí que possa imitar. E, aos poucos, vocês vão desenvolvendo a sua própria voz, tá bom? Então, vocês peguem o vídeo, ouçam o vídeo e tentem memorizar. No começo você vai imitar aquela minha recitação e depois você vai encontrar a melhor forma, tá certo? E, quiçá, vocês vão encontrar até alguns erros e vão me avisar, aquilo ali está errado, você errou naquela métrica daquele verso, tal poema. Isso é tranquilíssimo, tá bom? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as 4 análises. Então a primeira análise é quanto ao verso. Então primeira coisa que a gente pega no poema, a gente vai ter que decifrar, porque isso não existe em nenhum manual. Quando o poeta escreve a sua poesia, ele não escreve assim um manual ou uma nota de rodapé dizendo: este poema foi escrito em versos decassílabos, ou então isto aqui é uma redondilha maior com 7, uma redondilha menor com 5, e por aí. Ele não diz isso. Então essa é a primeira dificuldade, que a gente tem que decifrar. Mas na medida em que a gente vai tendo contato com vários poemas, a gente começa a desenvolver essa capacidade de perceber a métrica. Então a gente, peraí, é isso. Aqui, todos os versos eles têm o mesmo tamanho. Então, como a gente vai ver, é uma métrica perfeita, né? Qual é a técnica disso? É ler e prestar atenção nisso. Então, por isso que é importante ter o domínio desses conceitos básicos, né? Para que a gente possa ir andando com segurança, tá bom? Então a gente não vai recitar o poema todo, mas vai pegar alguns versos para tentar descobrir, primeira coisa, qual a métrica, né? Não é a classificação, mas qual tipo de verso, qual o tamanho desse verso, dos versos que Raimundo Correia utilizou para compor este poema. Então vamos colocar aqui o primeiro verso. O primeiro verso diz assim: não há quem a emoção não dobre e vença.
É isso? Não há quem a emoção não dobre e vença, vírgula. Esse é o primeiro verso. A gente vai ficar com ele. Tá bom? Então vamos fazer, como a gente aprendeu lá em 6 anos, a métrica. Tá bom? Como eu disse, não dá pra gente repetir tudo que viu lá, né? Porque aqui é uma continuação. Então vamos fazer a contagem das sílabas poéticas. Só passando a regrinha. A sílaba pedida dela é o som e não a grafia, a letra. Existem alguns fenômenos internos onde a gente junta uma vogal átona de final de palavra com a inicial da outra, então dá um som só. Para quê? Para que a gente no final consiga uma mesma cadência, uma mesma sonoridade para cada verbo. Então a gente percebe que o poeta está querendo é mais ou menos isso, tá bom? E a contagem é feita até a última sílaba tônica do verso. Então a gente vai fazer isso aqui na prática, tá bom? Então vamos lá. Não há quem a emoção não dobre e vença. Então a recitação é assim. Não é assim, não é. Não há quem a emoção não dobre e vença. Não é, não pode ser. Por quê? Porque a gente vai perceber na medida em que a gente for avançando e a gente vai percebendo que ele quer que a gente recite numa determinada métrica. E qual é a métrica? A métrica é esta daqui, ó. Vamos lá? Vamos nos sons. Não há quem Opa! Não há quem aqui juntou. Não há quem então não é não há quem a emoção. Não é. Não há quem a emoção não dobre vença. Por quê? Porque a contagem é até aqui e o resto vem junto. Qual é a sílaba tônica de vença? Vem. Então, a contagem é até aqui, o Sá vem junto. Vamos separar para ficar mais fácil. Vamos separar aqui, ó. Não há quem. Aí vem. Não há quem aqui vai um só. Não há quem emoção. Emoção, né? Não há quem a emoção não emendou de novo. Dobre. Não há quem a emoção não dobre vença. Vamos contar? Vamos contar? 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Chegamos em 10. E por que a gente pode afirmar com uma certa segurança que é assim? Porque a gente vai perceber que no segundo verso a gente vai fechar também em 10. Opa, o primeiro fechou em 10. O segundo fechou em 10, que a gente vai ver agora. O terceiro, será que vai dar 10? Vai dar. E o quarto é 10. Então, quando a gente analisa todos os versos, a gente vai perceber que todos os versos têm a mesma medida. Entendeu? E aí você vai perceber claramente que diz, opa, Raimundo Correia
ele compôs o poema em versos decassílabos. Já que essa é a primeira, só um parênteses, a gente vai fazer só uma comparação aqui, como ficaria isso na separação gramatical, entendeu? Então vamos fazer aqui. Então aqui, ó, é a separação poética. Vamos fazer aqui a separação gramatical. Vamos fazer preto. Gramatical. Certo? Separação da sílaba gramatical. Vocês vão ver que varia. Mas na poética não. A gente vai fazer o segundo verso, vai fazer o terceiro, e vocês vão ver que vai bater tudo. E depois vocês, em casa, vocês fazem um exercício. Vocês podem fazer análise verso por verso. Não vai dar pra gente analisar o verso todo, né? Mas aí a gente já vai chegar à conclusão que todos os versos são decassílabos e, portanto, a métrica é uma métrica perfeita. Vamos fazer uma separação da sílaba gramatical. Vocês vão ver que às vezes bate, mas geralmente não bate com a sílaba poética. Então, ó, não há quem a emoção não dobre e vença. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A contagem é por aqui? Não. A contagem é por aqui. Então, que tipo de verso é esse? Esse é um verso decassílabo. Tem 10 sílabas poéticas. Mas como é que você pode afirmar isso? Só com o primeiro verso não dá para você afirmar. Porque nós não temos a certeza até aqui se ele quer que eu emende isso e emende isso. Que isso aqui a gente chama elisão, né? Tá bom? Que faça esse fenômeno aqui, ó. Para quê? Para que no final a gente tenha 10. Só com esse não dá. Aí a gente precisa recitar o primeiro verso e no segundo. No segundo a gente começa, segundo, no terceiro, no quarto a gente começa a perceber qual é a métrica do poema. Vamos fazer agora a métrica do segundo verso. Vamos ver o que é que vai dar. Não há quem a emoção, não há quem a emoção não dobre e vença, não é dobre e vença. Não há quem a emoção não dobre e vença. Você vê que tem um canto, né? Não há quem a emoção não dobre e vença. Lendo o episódio da Leoa Brava. Lendo o episódio da Leoa Brava. Verso 2. Lendo o episódio da Leoa Brava. Vírgula. Vamos fazer a métrica do verso 2. Então vamos lá. Lendo é. Então, emenda tudo. Lendo é episódio da Leoa. E aqui de novo. A contagem é até a última tônica do verso, que necessariamente vai coincidir com a tônica da última palavra. Brava.
Se você quiser, você pode, primeiro, como a gente trabalhou lá nos 6 anos, tá? Primeiro, tem uma fichazinha de exercício que você trabalha. Primeiro você faz a separação gramatical, depois você faz a separação poética. Você vai começar a perceber a diferença. Se você quiser, você pode fazer isso, tá bom? Aqui a gente já está fazendo direto a poética, porque pressupõe que vocês já viram aquilo lá, né? Tá bom? Vamos fazer a contagem para ver se vai bater ou se eu errei. Vamos ver se é assim no som, né? Lendo episódio da Leoa Brava. Não há quem a emoção não dobre e vença. Lendo episódio da Leoa Brava. Parece que é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que coincidência. 10. Bateu 10, igual ao primeiro. E aí você vê, se a gente fizer assim, se eu fizer isto daqui, o nome disso é elisão. Vocês vão encontrar aí alguns PDFs com noções de versificação, que a gente colocou lá no programa de 6 e a gente vai colocar e também que é coisa que está na internet. Então é interessante, quem não fez o de 6 e nunca teve contato, dá uma lidazinha nessas noções básicas de versificação, porque vai precisar para poder andar aqui, tá bom? O nome disso é elisão, quando a gente junta vogais, né? Por quê? Porque é assim que o poeta quer. Lendo episódio da Leoa Brava, 10. Lendo episódio da Leoa Brava. Para fechar, a gente vai fazer Vamos fechar a primeira estrofe, né? Vamos fechar a análise da primeira estrofe e eu vou me dar por satisfeito. Por quê? Eu acredito que com esses 4 primeiros versos, vocês serão capazes de avançar no resto. Tá certo? Vamos fazer o terceiro verso? Não há quem emoção não dobre e vença, lendo o episódio da Leoa Brava. Verso 3. Que sedenta e famélica bramava, vírgula, vagando pelas ruas de Florença. Vamos fazer a métrica. Que sedenta e famélica bramava. Vamos fazer a métrica. Vamos ver se vai bater as 10, né? A gente viu que os 2 primeiros versos foram decassílabos. Que sedenta e é um som só, tá aí. Não é que sedenta e famélica, não. Que sedenta e fa me li ca. Aí no final tem que ter mais atenção, né? Que sedenta e famélica. Tem uma vírgula aqui, né? Que sedenta e famélica bramava. Que sedenta e famélica Aí vem, ó, final. Como é que conta? Conta até a última tônica do verso, que é a última tônica da última palavra, que é a tônica da última palavra do verso. Então, bramava.
a tônica é má, bramava. Vamos contar para ver se a gente acertou ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu. Tudo indica que está certo. Você vê, então é uma matemática. A coisa não é feita assim na doida não, como se diz, né? Tem toda uma lógica. Tem toda uma lógica. Uma medida, um canto, as rimas. Então, não é assim de todo jeito. Entendeu? Primeiro verso deu 10, segundo verso deu 10, terceiro verso deu 10. Vamos ao quarto e último verso da primeira estrofe. Então aqui já se antecipando, a gente vê que é uma quadra. Como é que se chama uma estrofe com 4 versos? Uma quadra. Tá bom? Vamos colocar aqui o último verso da primeira estrofe, que é o 4º verso do poema. Não há quem a emoção não dobre e vença. Lendo o episódio da leoa brava, que sedenta e famélica bramava, vagando pelas ruas de Florença. Vagando pelas ruas de Florença. Ponto. Vamos lá? Vamos fazer a métrica deste verso. Vagando pelas ruas de Flor. Mesma coisa. Qual é a tônica de Florença? A emenda. Florença. Vamos contar. Será que vai dar 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É batata. 10. Então, isso já nos sugere muita coisa. Então, eu analisei o primeiro verso, a métrica do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Deu tudo 10? Então, só é a gente continuar percorrendo o poema todinho. Então, aqui eu já encontrei a métrica. Então, eu já vou fazer a minha recitação de modo que eu obedeça a esta métrica. Então, eu preciso recitar de modo que eu emita uma cadência de 7 tônicas. Entendeu? Entendeu? E aí você vai, porque senão a coisa vai quebrando. Quando você não obedece isso, fica estranho na cadência. Vagando pelas ruas de Florença. Vagando pelas ruas de Florença. Sílabas poéticas, não é sílaba gramatical. Tá certo? Ok? Você tem alguma dúvida? Porque você disse 7 tônicas. Não, desculpa, 7 tônicas não. São 10, aqui no caso são 10 sílabas gramaticais, né? Desculpa, 10 sílabas poéticas. Tá certo? Então, viu, o primeiro, o segundo, o terceiro verso deu tudo igual. Se a gente continuar a análise, a gente vai encontrar a mesma coisa. Então, como é que nós vamos recitar? Nós temos que recitar obedecendo a métrica do poema, a métrica do verso. Então, a gente já viu que os versos... Então, vamos fazer a classificação aqui? Então, a classificação quanto ao verso... Todos os versos são decassílabos.
Isso é importantíssimo. Se você não sabe disso, você nunca vai conseguir recitar, tá bom? Não vai conseguir recitar. Então aqui é o beabá. E não é difícil. E não é difícil, tá bom? Então, como a gente viu que todos os versos do... A gente não viu, a gente viu só a primeira estrofe, né? Mas se vocês pegarem e lerem, começarem a analisarem todo o poema, vocês vão perceber que todos os versos do poema são decassílabos. Então, do ponto de vista da métrica, a gente viu que quando um poema ele é composto com todos os versos com a mesma medida, ele tem uma métrica perfeita. Ok? Então a gente já matou as duas primeiras classificações. Agora falta o quê? Quanto à rima e quanto à estrofe. Já vamos colocar a estrofe aqui? Já vamos colocar a estrofe? Quanto à estrofação, nós vimos aqui que todas as estrofes têm a mesma forma, que são 4 versos. Então, ele foi composto em quadras. É uma quadra. A estrofe é uma quadra. Todas as estrofes são quadras, 4 versos. E o padrão de rima? O padrão de rima é o seguinte. Rima. Eu não vou escrever todos os versos, não. Eu vou recitar aqui e a gente vai colocando. Não há quem a emoção não dobre e vença. Lendo o episódio da leoa brava, que sedenta e famélica bramava, vagando pelas ruas de Florença. Vamos colocar só a última palavra de cada verso. Não há quem a emoção não dobre e vença. Lendo o episódio da leoa brava, que sedenta e famélica bramava, vagando pelas ruas de Florença. Então há um padrão de rima. Há um padrão de rima que a gente já identificou. Então, olha, qual é o padrão de rima? Qual é o padrão de rima? O padrão de rima, o primeiro verso rima com o quarto. E o segundo rima com o terceiro. Ok? Então, qual é o padrão de rima desta estrofe? E o poema todinho, ele, salvo engano, ele segue isso. Então, a gente chama isso aqui, ó, de A. Como esse é igual a esse aqui é A também. E como este é igual a este, isso aqui é B, isso aqui é B. Então, o padrão de rima é o quê? A, B, B, A. Facílimo, né? Então, ó, é isso que eles vão fazer no programa de 8, ok? Então, eles vão começar a olhar por dentro do poema, do ponto de vista da forma. Então, eles vão perceber que, eles vão olhar, que esse poema a gente está vendo aqui no programa de 7. Mas quando chegar de 8, o que é que a gente vai fazer? A gente está estudando os textos de lá, mas a gente também volta. Então, aqui ele analisou esse poema, a criança vai analisar esse poema num determinado nível. Quando chegar no de 8 anos, ela vai voltar e já vai analisar isso aqui num outro nível, numa outra profundidade. Então, ela já será capaz de pegar isso daqui e analisar quanto à forma. Então, ela vai dizer, ó, esse poema aqui foi composto em decassílabos, as estrofes em estrofes, todas as estrofes têm 4 versos, então foi composto em quadras, e a métrica é uma métrica perfeita. Por quê? Porque todos os versos do poema têm a mesma medida, tem 10 sílabas. Então veja, ele já vai analisar a coisa numa outra profundidade. Isso a gente vai fazer em 8 anos. Por que a gente está fazendo isso agora? Para a gente se preparar. Eles não vão fazer essa análise, isso é para nós, para vocês.
nós vamos gravar os vídeos para cada poema, fazendo essa análise para quê? Para que vocês entendam esse mecanismo e vocês possam se preparar para o que vem no ano que vem, para o que vem no próximo ano. Ok? Então, ó, do ponto de vista da forma, a análise é esta. Vamos agora começar a análise do ponto de vista do conteúdo. Vamos fazer num vídeo separado ou faz junto? Então faz tudo junto, né? Então pronto. Vamos fazer a análise do conteúdo. 30 minutos. Quando eu falei há pouco que o objetivo não é esgotar. Óbvio. É só a gente superar algumas dificuldades para que a gente possa trabalhar o texto com eles, no nível que eles vão estudar. Que não é este. Tá certo? Eu espero que esteja ficando claro. Até agora nenhuma dúvida. Até agora nenhuma dúvida. Graças a Deus, nenhuma dúvida. Gente, às vezes é que o pessoal não está entendendo, né? Quando não tem dúvida assim é porque o pessoal não está entendendo. Então, análise do conteúdo. Então, aqui a gente vai precisar colocar várias coisas, né? Então, vamos lá. Não há quem... A gente vai tentar dar a gente vai dar uma passada geral, né? E mais ou menos esclarecendo o significado de algumas palavras e ajeitando alguns versos, algumas frases, né? Para ajudar na compreensão. Então, não há quem a emoção não dobre e vença. Quer dizer, não há quem resista, né? Lendo o episódio da Leoa Brava, que sedenta e famélica, quer dizer, a leoa bramava vagando pelas ruas de Florença. Ela vagava, ela andava lentamente, sedenta e famélica, com sede e com muita fome. Ela não só gritava, mas bramava. Veja as expressões, tudo isso vai ser trabalhado no vocabulário, né? As expressões que o poeta usa. Vagando pelas ruas de Florença. Eu acho que não tem maiores dificuldades nessa primeira estrofe. Tá certo? Segunda, foge a população espavorida. Quer dizer, apavorada, né? Foge a população espavorida. Então, veja, aqui já tem uma coisinha. Como é que... Aqui já tem uma inversão, né? Vamos colocar aqui, ó. Foge. Isso vai acontecer o tempo todo. Como é que nós podemos trabalhar com a criança de 7 anos? Veja, a gente vai o tempo todo ajudando, ajeitando a ordem das frases. Para quê? Para que ela vá entendendo, tá certo? Então, isso daí, repito, ela vai estudar isso, ela vai fazer sozinha mais para frente. Mas aqui é a gente que vai ajeitar. Foge a população espavorida. Então aqui está o quê? Aqui a ordem está invertida, não está na ordem direta. Como é a ordem direta do texto? A ordem direta do texto é o sujeito mais verbo mais o resto, que o pessoal chama de complemento. Veja, isso vai acontecer direto. Esse recurso, isso é uma das coisas que os poetas mais usam. Essa inversão. Isso é para dar um efeito sonoro. Tá certo? E tem estilo também, né? Então veja, aqui não está na ordem direta. Ordem direta. Que está na ordem indireta. Como é que... Vamos colocar então esta frase na ordem direta.
a gente faz perguntando ao verbo, né? Quem foge? A população. Então, na ordem direta, isso aqui ficaria o seguinte, ó. A população foge espavorida. Foge como? Ok? Quando a gente estiver trabalhando com ele, eles vão decorar. Na hora que a gente estiver trabalhando o conteúdo, foge a população espavorida. Então, quem é que fugiu apavorada? Quem fugiu? A população fugiu apavorada, espavorida. Então, foge a população espavorida, a população foge espavorida, ok? Então, a ideia é essa, a gente vai ajustando e colocando a coisa na ordem direta, porque permite que eles tenham compreensão mais fácil. Esse negócio tem um nome que, só para que fique registrado, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Hipérbato. Então, os hipérbatos são muitíssimo comuns. Isso, assim, implica numa dificuldade a mais de compreensão. É por isso que a gente precisa ir ajeitando o texto para eles, entendeu? Mas isso deixa o texto mais bonito, né? Tá bom? Então, foge a população espavorida. Quem foge? A população foge espavorida, apavorada. E na cidade deplorável e erma, topa a leoa, só, quase sem vida, uma mulher, uma infeliz mulher débil e enferma. Eu não estou recitando, eu estou lendo, né? Então, eu não estou seguindo a métrica, né? Para vocês pegarem a métrica, vocês venham lá o vídeo, tá bom? Então a população foge, a cidade estava abandonada, toda destruída e abandonada. Então a leoa topa, então ela encontra de uma forma repentina, né? Só, quase sem vida, uma mulher, infeliz, fraca, débil e doente e enferma. Ok? O cenário é esse. Em frente à fera, quem? Quem está em frente à fera? A mulher. No estupor do assombro, na paralisia do assombro, do medo, estava assombrada diante da leoa. Não já por si tremia ela a mesquinha. Agora que vem. Então aqui já tem uma dificuldade. Em frente à fera, quem estava em frente à fera? Então a mulher, né? No estupor do assombro, não já por si tremia ela a mesquinha. Ela quem? Quem era mesquinha? Era a leoa que era mesquinha? Ou era a mulher que era mesquinha? Não já por si tremia ela, a mesquinha, porém porque era mãe e o peso tinha, sempre caro para as mães de um filho ao ombro. Então, não já por si tremia ela, a mesquinha. Então, não já por si temia vírgula, ela, a mesquinha, ela, a mesquinha. Ela quem? Quem era que era mesquinha? Ela é a mãe que era mesquinha. A mãe. Mas quando é que ela era mesquinha? Ela era mesquinha antes de ser mãe. Né? Ela era mesquinha. Porém, porque era mãe e o peso tinha, sempre caro para as mães de um filho ao ombro, ela não tremia mais por si. Ou seja,
no momento em que ela percebe ser mãe, a mãe não teme mais por si, né? Antes de ser mãe, ela era mesquinha. Mas no momento em que ela é mãe, ela não pensa mais só nela. Não já por si tremia ela a mesquinha. Porém, porque era mãe e o peso tinha sempre caro para as mães de um filho ao ombro. Então a maternidade gera esse desprendimento nas mulheres, né? Então, depois que se é mãe, não se pensa só em si, se pensa antes de tudo nos filhos. Então, a maternidade, de certo modo, é um remédio para a nossa mesquinhez e para a nossa mediocridade. Paternidade, isso se enquadra num grau menor, creio eu, para a paternidade, né? A gente não pensa mais só em nós. A gente primeiro pensa, antes de tudo, nos nossos filhos. Ok? Em frente à fera, quem? A mulher. No estupor do assombro, não já por si tremia. Ela, a mesquinha, ela tremia por quê? Porque ela estava com medo que a leoa matasse o seu filhinho. Cegava o pranto. Aqui vem um outro hipérbolo, uma outra inversão. Então, isso aí a gente vai trabalhando na medida que a gente vai avançando. Depois que eles memorizam, né? Quando está memorizando, não precisa se preocupar nada com isso, é só memorizar mesmo. Cegava o pranto. Mesma coisa. A ordem direta é quem cegava quem, né? O pranto cegava. Quem é esse A? A mulher, né? Então, cegava o pranto. Cegava quem? O pranto cegava quem? O pranto cegava a mulher. A mãe, né? E não a leoa. O pranto cegava o pranto. A mesma coisa segue. Você botou mulher. Isso aqui é um... Não, em cima. Hã? Em cima. Ah. Cegava o pranto, mesma coisa. Enrouquecia o choro. O choro enrouquecia a mãe. Desvarava o pavor desvairava a mãe. E no entanto, o lindo, tenro, infante, pequenino e louro, Plácido estava nos seus braços indo. Já não estava nem aí. Plácido, tranquilo, calmo, não é? Aqui vem outra dificuldade. E o olhar desfeito em pérolas celestes, aqui entra uma figura de linguagem, né? Que a gente vai dizer, que figura de linguagem não importa. É só para a gente tentar pegar a imagem. E a gente não vai trabalhar isso com eles. Lá na frente eles voltam a ler isso daqui, aí a gente vai ver o que é isto. Né? E o olhar desfeito em pérolas celestes. O olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal. Aqui uma outra inversão. Vamos consertar? O olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal. Quanto tempo aí, meu amor? 44 minutos. Tá bom. Faltam 15, né? E o olhar, vamos lá? E o olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal. A mãe no animal. A gente tem que ajeitar isso aqui, vírgula.
Estamos no meio do verso. Vírgula. E o olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal. Cadê o verbo? Ó, quem crava o quê? A mãe crava o quê? Na verdade, e a mãe, né? A mãe crava o quê? O olhar, né? Crava o olhar. O olhar desfeito. Vamos botar aqui, ó. Desfeito em pérolas celestes. A mãe crava o olhar desfeito em pérolas celestes. No animal. A mãe crava o olhar no animal. No animal. Ok? Ele inverteu tudo, né? E o olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal. Então tem que ajeitar. Para quê? Quando a gente coloca na ordem direta, a compreensão fica mais clara, fica mais fácil. Ok? Então veja, aqui a gente já deu para melhorar. Mas a gente precisa ainda vencer essa dificuldade aqui, ó. O que é um olhar desfeito em pérolas celestes, né? Então, a mãe crava um olhar desfeito, que foi desfeito em pérolas celestes. Então, a imagem aqui me parece que é o seguinte. A pérola celeste é uma coisa brilhosa, não é? Então, o olhar se desfez num brilho, quer dizer, é a lágrima. A mãe apavorada, por conta de si, não por conta do filho, ela começa a marejar os próprios olhos. O olhar se desfaz em lágrimas, fica todo embaçado e com as lágrimas surge um brilho. Qual? O brilho das pérolas. Então é essa imagem que o poeta utilizou. O olhar se desfez, a mãe crava o olhar, este olhar desfeito em pérolas celestes, crava no animal. Ok? No animal que para e hesita. Quem para e hesita? A mãe? Não. A leoa. Que para e hesita. Hesita a quê? Aquele olhar, o olhar da mãe. Pronto. Então, olá pessoal. É compaixão, né? Eu não falei, mas aqui a virtude que a gente está trabalhando é exatamente a compaixão. E o tema é o amor da mãe, né? Aquele olhar de súplica infinita que é só próprio das mães em transes destes. Aqui tem outra dificuldade. A gente precisa ajeitar aqui de novo. Tudo isso a gente vai suavizando para eles, entendeu? Quando a coisa está na ordem inversa, a gente coloca na ordem direta. E aí a gente repassa na ordem direta e aí certamente a coisa vai ficar mais clara. Aquele olhar de súplica infinita, hesita aquele olhar de súplica infinita que é só próprio das mães, só esse verso. Olha, que é só próprio, que é só próprio da mãe em transes destes. Tudo invertido. Aquele olhar de súplica infinita que é só próprio da mãe em transes destes. O olhar que está falando de quê? No olhar, né? Que só é próprio
que só existe em transes destes da mãe, das mães, na verdade, né? Que só é próprio em transes, o tripémetro, né? Em transes destes das mães. Ok? A fera para e hesita àquele olhar por causa daquele olhar de súplica infinita que só é próprio em transes destes das mães. Só as mães têm esse tipo de sentem esse tipo de perplexidade ante o perigo que o filho está correndo. Mas a leoa, como se entendesse o amor de mãe, incólume deixou-a. Deixou quem? A leoa deixou quem? Incólume deixou a mãe. É que esse amor até nas feras vê-se. Ou que era mãe, talvez, essa leoa. Ok? Então, essa é a ideia dessas análises de conteúdo. Vocês veem, é só para tentar arrumar um pouco a casa, de modo que vocês tenham um pouco mais de facilidade quando lerem, né? E na hora que estiver trabalhando, vocês vão suavizando também o caminho para eles. Então, todas essas inversões, é importante depois que elas memorizem, vocês venham descompactando esse negócio. No caso das figuras de linguagem, como o olhar desfeito em pérolas celestes, você não vai falar em metáforas, você vai falar que, o que é isso? O olhar, o brilho do olhar. Veja uma pérola. A pérola é uma coisa que brilha. Então, quando é que o olhar brilha? Quando ele fica cheio de lágrima. Então, a mãe começou a chorar, com medo do que poderia ocorrer com o filhinho dela. Então, você vai traduzindo e vai passando isso, vai entregando isso na mão dela. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E eu acho que é isso. As maiores dificuldades de compreensão, eu acho que foram apresentadas e foram vencidas. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha essa abordagem, essa análise do conteúdo, essa análise bem superficial, só para aliviar um pouco essas dificuldades, sobretudo com essas inversões, né? Tá bom? Então, vamos para a lição 2.